Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Computação Forense e Investigação Digital. Sou o professor Peter Anderson Lopes e nós vamos tratar agora sobre o assunto de fundamentos da computação forense. Assunto esse que dá título ao nosso primeiro módulo, que é justamente o fundamentos da computação forense. Não tem como nós falarmos, então, sobre o assunto de forense, né, sem deixar aqui um pequeno registro da forense na história. Tá? Então, nesse primeiro slide eu trago alguns dos principais peritos, né, que foram citados. Se você pesquisar em fontes de algum registro aí do Google, você vai encontrar esses atores aí, certo? Então, Francis Galton, né, de 1822 a 1911, então foi o primeiro a registrar, né, até um estudo registrado de impressões digitais. E na sequência, Leon Leitz, né, descobriu agrupamentos sanguíneos, Calvin Goddard, né, ele permitiram armas de fogo e a comparação de balas para resolver muitos processos judiciais pendentes. Comparação de balas, né, balas é um termo que até não seria necessariamente o termo correto para quem trabalha aí com a perícia criminal, né, vai dizer projetil, né. Então a gente, como não é a nossa área, é só uma questão de história mesmo, o termo ele está se referindo a bala, mas porque ele é um termo, é um texto que eu extraí aí de um estudo, né, está aí livre na internet. Então, se você pesquisar, você vai encontrar ele dessa forma. Optei por não mudar nenhum termo para não trazer nenhuma estranheza, né, para você que está estudando ele. E na sequência, né, então a gente vai até o ano aí de 1932, né, que o FBI criou um laboratório para fornecer serviços forenses a todos os agentes de campo e outras autoridades jurídicas em todo o país. Tá? O que é importante a gente compreender nesse primeiro momento, na questão da forense, é que nós tratamos então de computação forense, né? Mas o que vem a ser forense? A forense, aqui no Brasil pelo menos, é aquilo que é tratado dentro de fórum. Tá? Então tem vários estudos, várias discussões aí no meio acadêmico, no meio até no próprio meio profissional, né, sobre o que nós deveríamos tratar como forense. Né? Então, alguns defendem que forense já remeteria então ao trabalho do perito. Né? Você pudesse, no momento que você pudesse simplesmente falar computação forense, você sabe que você está falando de um trabalho de perito. Não necessariamente você vai dizer um perito em computação forense, que acabaria direcionando então exclusivamente aquilo que se trataria dentro do âmbito jurídico, né? E você trataria então forense numa questão administrativa, né? Numa questão dentro de uma empresa, sem maiores problemas, sem que você vá direcionar aquele assunto, vá direcionar necessariamente para um caso jurídico. Até porque nem todo caso que você pode acabar atendendo vai ser utilizado em tribunal, certo? Então, o que vem a ser a computação forense? Tá? A computação forense, ela também é um termo que ele vem já desde aquilo que a gente trata lá como computadores, né? E computador, na verdade, é um dispositivo que a gente hoje pode pensar no termo de computador como sendo um dispositivo computacional. Então, qualquer dispositivo que faça algo computacional, né, poderia estar dentro do termo de computação forense, certo? Então, pode parecer um pouco bagunçado, pode parecer uma ideia um pouco bagunçada, mas não é. Hoje, se a gente pensar, nós temos aí poder computacional nos nossos smartphones, na nossa Smart TV, no painel de um carro, por exemplo, você vai ter um computador de bordo, né? Não necessariamente vai ser um desktop, um laptop, né? Mas vai ser um dispositivo computacional, que, consequentemente, é passível, né, de uma perícia. Tá? Então,
atividade cibernética tornou-se uma parte importante na vida cotidiana, né, do público em geral. Então, basicamente tudo hoje em dia é voltado, tudo gira em torno de meios computacionais. Tá? E a computação forense ela vem então para elucidar casos, para ajudar você a formular provas, né, dentro do ambiente cibernético, dentro do ambiente que utilize a computação. Tá? Pode ser ela em nuvem, pode ser tradicional aí do seu desktop, né? Isso não importa, mas ela vai estar presente aí para auxiliar a resolver determinados conflitos. Tá? E o objetivo de um investigador, né, em computação forense é determinar a natureza e os eventos relativos a um crime e localizar o perpetrador seguindo um procedimento investigativo estruturado. Aí tem outra questão interessante que a gente tem que buscar separar um pouco, que é a figura do investigador. Tá? Então, assim, qualquer pessoa pode ser um investigador, tá? Desde que, né, claro, tenha um conhecimento adequado, né? Mas basicamente investigar faz parte do ser humano. Tá? Então, o investigador é aquela pessoa que vai buscar, né, por meios, com meios científicos, né, dentro de cada área, a validação de alguma coisa. Tá? Então, dentro da computação, o investigador ele pode ser o perito, tá? E o perito pode ser o investigador, certo? Mas você pode acabar tendo profissionais diferentes dentro do mesmo cenário. Então, você pode acabar tendo um delegado, né? No caso, o delegado de polícia aí, pode ter um investigador da polícia, e esse investigador pode estar trabalhando em algo num nível maior, né, uma visão sistêmica, enquanto o perito vai tratar a sua própria especialidade, que é a computação. Assim como tem o perito lá, o médico legista, né, que vai tratar a área que o perito da computação não vai, né, necessariamente compreender, claro, a menos que ele tenha a formação adequada, a menos que ele tenha estudo. Mas cada um na sua área. Tá? Mas, claro, o investigador pode ter todo o conhecimento e tratar da computação. Se você pensar em investigador como sendo alguém, um analista que vai trabalhar lá com a parte de riscos, que vai trabalhar com a parte de infraestrutura, que tem que ficar analisando, né, um ataque cibernético, sem problema nenhum, vai ser um investigador também, e pode ser também um perito. Tá? Então, aparentemente pode parecer um pouco confuso, mas se você pensar, ter a visão sistêmica e depois, né, separar cada profissional dentro da sua área específica, dentro da sua área de especialização, fica mais fácil de compreender. O perito em si, se você pegar o dicionário, né, você vai ver lá que ele vai dizer que é a pessoa especialista em algo, tá certo? Então, esse é a mensagem. E aqui o que a gente tem como definição, né, o que é computação forense. Então até está aí grifado, né, que se resumiria basicamente nisso. Tá? É uma série metódica de técnicas e procedimentos para a coleta de evidências de equipamentos de computação e vários dispositivos de armazenamento em mídia digital que podem ser apresentados em Tribunal de Justiça em um formato coerente e significativo. Tá? Então, se a gente quebrar essa frase, né, a gente pode ver aqui vários dispositivos de armazenamento em mídia digital, né, que pode ser um pendrive, pode ser um CD, DVD, HD, SSD, um dispositivo SSD, né, de armazenamento para um laptop, para um computador, a nuvem. Então, tudo aquilo que armazena dados, tudo aquilo que armazena informações em mídias digitais ou meios digitais, meios computacionais, né, está dentro da computação forense. Tá? Eu digo isso porque se você armazenar uma informação em um papel, né, então já foge da área da computação, já é outra área.
Tá? Que pode ser apresentado em um tribunal de justiça. Pode ser apresentado, tá? Então, não é regra que vai ser apresentado no tribunal. É comum a gente pegar trabalhos, né, quando você trabalha como um perito particular, que é mais comum no meu caso. Por exemplo, é que uma empresa me chame, olha, tem um funcionário, aconteceu tal e tal situação, né, precisamos comprovar isso para eu decidir se ele permanece ou fica na empresa. Tá? Isso é muito comum. Então, muitas vezes acontece de coletar provas, apresentar para a pessoa que contratou e aquele funcionário ser demitido, ser desligado e ponto final. Assim como também acontece de ter uma demissão por justa causa e dependendo daquilo que aconteceu, né, a empresa, né, o empregador levar aquilo para um tribunal, né, dependendo, né, se tem um vazamento de dados, se a pessoa tentou coletar informações aí para fornecer a algum concorrente ou para abrir uma outra empresa, né, com o mesmo ramo. Então tem várias ramificações do crime que ele pode cometer aí, né, ele pode seguir diversos caminhos. Tá? E em um formato coerente e significativo é o nosso laudo, né, o laudo, no caso do perito, né, aquele que foi nomeado pelo juiz, ou o perito, se você trabalha como um perito criminal, né, se você for concursado, ou um assistente técnico que vai entregar um parecer ou vai acompanhar uma perícia, né, consultor, que é aquele que vai trabalhar em casos de uma forma extrajudicial, que vai trabalhar ali para uma empresa. Né, então, o nome que você vai dar àquele documento vai depender da sua colocação no caso, tá? Mas em geral o formato ele tem que seguir uma estrutura lógica, você tem que fazer certos procedimentos que nós vamos ver aí ao longo do curso, né, para você manter uma cadeia de custódia adequada, fazer um trabalho, né, que se for utilizado em um tribunal que ele não tenha problemas, né, que você não traga nenhum tipo de problema jurídico para o seu cliente. E se você for já um perito criminal, se você já for um perito aí concursado, se já estiver trabalhando, né, em órgãos policiais ou em laboratórios aí que são aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o IGP, que ele é desvinculado da polícia, né? Mas também você passa por um processo de concurso, né, para poder entrar. Então é importante que você siga determinados procedimentos, né, para fazer uma cadeia de custódia forte, fazer uma cadeia de custódia que não vá ser quebrada, né, facilmente e que não gere uma contestação, né, por parte do perito judicial, por parte do assistente técnico, certo? Então, qual é o objetivo? Tá? É determinar a natureza e os eventos relativos ao crime e localizar o perpetrador seguindo um procedimento investigativo estruturado. Tá? Então, usando a ciência, né, usando estudos científicos, a gente acaba trabalhando para trazer as evidências, né, para fazer aquelas evidências se tornarem uma prova, né, para que a gente possa apresentar isso num tribunal. Tá? Então, volta a tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? Se a gente pega essa frase e quebra ela em partes, a gente acaba tendo a importância de cada afirmação que a gente tem aqui. Né? Então, uma série metódica de técnicas e procedimentos para coleta de evidência. Então, você vai lá, vai chegar no ambiente, né, vai analisar o caso, vai ter uma estratégia montada para que você possa trabalhar, para saber se você vai desligar o computador, para saber se você vai fazer uma coleta direta com ele ligado. Então isso tudo você tem que pensar antes de agir, né? Mas é importante que você tenha o conhecimento de cada procedimento, né? Compreenda a cadeia de custódia, para que você possa fazer o melhor trabalho no menor tempo possível, né, dependendo da situação. Então, os investigadores devem aplicar 2 testes para obter evidências, tanto em ambiente virtual quanto em ambiente físico, para sobreviver
né, em tribunal. Então, a autenticidade, que é de onde vem a evidência, né? Ela foi obtida do dispositivo original. Você não, no momento que você vai fazer um trabalho que você não vai ter a mídia original, tudo pode ser levantado, então, como suspeito, né? Pode ser levantado aí como seu trabalho, por exemplo, foi manipulado, né? Então é importante que você tenha o dispositivo original, que você tenha a mídia original. Se você vai fazer uma análise forense numa imagem, né, numa fotografia, é importante que você tenha aquela fotografia original, tá? Que no momento da coleta, ou se você não tiver o dispositivo, talvez ele tenha sido destruído ou não exista mais, mas que aquele seu objeto de perícia, ele pode ser um objeto físico, um objeto digital, que seja o original, tá? Porque depois daquilo não se tem como garantir, né, mais a sua validade, tá? Então muitas vezes a gente acaba, para dar uma autenticidade, para dar uma confiabilidade, né, a gente tem que fazer algo que a gente chama de uma ata notarial, por exemplo, tá? Que lá uma ata notarial vai trazer aí a fé pública. Se você for um agente público, se você for um perito criminal, não vai precisar, né, dessa ata notarial, porque você já tem a fé pública, você já é um portador de fé pública. Então, em determinados casos, tá, determinadas situações que você vai fazer essa análise, você tem a fé pública. Não quer dizer que ter fé pública vai garantir que o seu objeto, né, de análise ele vai ser autêntico, tá? Mas já é uma forma de fortalecer. No caso do perito particular, se ele for nomeado pelo juiz, né, se ele for lá o perito judicial, também vai ser portador de fé pública. Agora, se for uma pessoa, né, que está trabalhando como consultora, aí, fazendo uma análise, né, fora do ambiente, né, que ele não tenha sido nomeado, não vai ter fé pública. Então, nesse momento é importante que se faça uma ata notarial. A ata notarial está se popularizando bastante pelas questões de crimes que são cometidos pela internet, né, questão de ofensas, questão desses crimes que ocorrem em redes sociais, né? Então, normalmente é feito um print, né, de determinada página, de determinado post, que, junto com o tabelião, é lavrado na ata para dar fé pública. Por quê? Porque informações que são voláteis, elas vão acabar se perdendo. Então, se o ofensor, por exemplo, apagar depois de ter cometido o ato, e você dificilmente vai conseguir, né, ter uma comprovação, tá? Então, se faz lá no momento da ofensa, né, vai no tabelião, se faz a coleta, de preferência, né, a gente sempre orienta que a pessoa leve o perito, né? No caso, você que está estudando, você que está participando do curso, você vai orientar seu cliente, né, o advogado também, para que a pessoa leve o dispositivo acompanhado do perito para fazer, né, o procedimento de forma correta. Tá? Então, é uma das formas, tá, de você pôr fé pública, né, para ajudar a fortalecer sua cadeia de custódia, para ajudar a ter uma autenticidade. Mas o importante, acima de tudo, sempre é que você tenha o original, tá? Porque pode ocorrer também um erro lá na cadeia de custódia, você vai botar fé pública naquilo que não é algo autêntico. Então, no fim, se você pega um perito mais experiente, alguém que já conhece bem dos procedimentos e ele vai avaliar, ele vai poder contestar, né? Vai dizer, olha, ele não vai dizer que não tenha a fé pública, ele não vai dizer, por exemplo, que você não coletou, né? Que você
necessariamente tenha manipulado aquela informação, mas ele pode dizer que no momento, antes de, né, ter aquela informação em mãos, ela foi manipulada, que não é original. Então, nas mãos aí de até mesmo de próprios advogados, né, que já são mais experientes, que já trabalham mais com isso, conseguem ter argumentos, né, em cima daquilo que foi feito de forma inadequada. Tá? Então, dentro desse dispositivo original, você pode ter um HD, um pendrive, uma mídia, uma página da web, lá um website, né, você vê uma informação lá, algo criminoso, né, então é ideal que se tenha essa mídia original, tá, o dispositivo original. E o dispositivo, por exemplo, se for um site, né, você pode fazer um dump daquela página, autenticar lá, né, fazer... Tem serviços online hoje que já fazem a parte de fé pública, já fazem a parte de certificação aí para você, para garantir, né, que tem a ata notarial. Tá? Confiabilidade. Então, a evidência é confiável, isenta falhas, né, foi coletada de forma correta, né, que está junto aí da questão da ata notarial. Ela foi feita seguindo um procedimento, foi feita seguindo alguma norma, né? Esse HD que foi pego, tá? Ele seguiu um padrão conhecido internacionalmente, né? A cadeia de custódia vai ser comprometida ou não, então isso tudo está dentro da confiabilidade. Então você tem que ter certeza que foi feito da forma mais adequada possível. Tá? Então a computação forense, aqui até como está descrito, ela está em constante desenvolvimento. Tá? Ela diferencia-se de outras ciências forenses, como a evidência digital é examinada. Tá? O corpo humano, se você pensar, ele está em evolução, né? Mas ele não muda toda hora. Então você vai ter ali, né, milhões, talvez de milhões de anos, até que tenha alguma mudança que vai fazer lá o perito médico, lá, o perito, né, o legista, o traumatologista, alguém que vai fazer uma análise, ele não vai precisar ficar mudando toda hora, né, de argumentos. Tá? Tem, claro, novas técnicas, né, novos estudos a serem feitos, mas não é uma coisa que toda hora fica alterando. Se nós pegarmos aí a computação forense, ela, no começo nós tratávamos de um disco aí, a gente fazia análise em disquetes, né? Hoje a gente já está aí com o pendrive que substitui o disquete. Você tinha 1 mega, por exemplo, para analisar, hoje você vai ter gigas, né, para analisar. Então você vai ter um número de informações muito maior do que se tinha, certo? Então esse movimento constante, né, essa mudança constante, ela é bem desafiadora e nos força a estudar todos os dias, tá? Então saiba que se você está entrando nesse ramo, você não vai ter um minuto de paz, você não vai ter um dia de sossego sem que você estude alguma coisa diferente. Tá? A gente pega, por exemplo, um HD, nós vamos ver nas próximas aulas, né, a diferença entre o HD mecânico e o eletrônico, né, a própria recuperação de dados, né, dados apagados. Então eu vou deixar aqui nesse slide alguns estudos, né, que são relevantes para a gente poder trabalhar. Então tem o NIST. O NIST é uma instituição aí já bem famosa, bem os estudos consolidados dentro da área. Eles têm muita coisa interessante. Nós vamos fazer um estudo de caso lá no módulo de análise, que é baseado em material disponibilizado pelo NIST. Eu entrei em contato com eles, eles cederam aí bem gentilmente para que eu pudesse usar no curso, tá? Mas você vai poder baixar e fazer o seu estudo normalmente lá sem problema nenhum, tá? É aberto ao público. Eu só pedi autorização para que eu pudesse apresentá-lo, né, no curso aí em português, porque está em inglês também. Mas
é um dos órgãos aí que são muito confiáveis. Então, aquilo que você conseguir fazer no seu relatório e utilizar algum conceito, algum estudo que tenha sido referenciado por eles, né, ou como usar eles como referência, você vai estar com um laudo bem fundamentado. Também temos a RFC, nós vamos ter uma aula específica sobre ela, que é a parte de coletas e arquivamento, né, de evidências. Tá? Então, se a gente voltar aqui no slide, a parte de confiabilidade, a gente consegue fazer aí baseado na RFC 3227. Nós temos uma ISO também, que é 20037, tá? Perdão, 27037, mas a gente vai ter também uma aula específica sobre essa ISO. Tá? Então, meios para garantir que vai ser autêntico, que vai ser confiável, nós temos. Basta a gente aprender e utilizar. Dos crimes que a computação forense estuda, aí trata, né, trabalha no ambiente virtual, são esses aqui os que são mais comumente cometidos. Tá? Temos uma aula aí basicamente específica sobre os crimes no ambiente virtual, mas eu vou deixar aqui para que a gente possa só ver um pouco do que acontece. Então, calúnia, insulto, difamação, divulgação de material confidencial, ato obsceno, apologia a crime, perfil falso, cyberstalking, furto de identidade, phishing, engenharia social, uso legal da internet. Então, vai depender apenas de que esteja tipificado no Código Penal para que seja considerado crime, certo? O principal objetivo da análise forense digital é investigar crimes cometidos que foram cometidos, né, por alguém que utilizou um dispositivo de computação como computador, tablet, telefone, celular ou qualquer outro dispositivo que se pode armazenar e processar dados, tá, extrair evidências digitais de uma forma que possa ser apresentado em tribunal. Tá. Esse é o que se diz de objetivo principal, né, da análise forense digital. Encontrar evidências legais em dispositivos de computação e preservar sua integridade de forma que seja considerada admissível em Tribunal de Justiça. Conservação e recuperação de provas após aceitação de procedimentos técnicos pela Corte. Atribuir uma ação ao seu iniciador. Então, tudo isso a gente tem atrelado, né, à cadeia de custódia, e eu vou voltar aqui alguns slides. A gente tem a RFC 3227, também tem no Código de Processo Civil um estudo, né? Eu tenho perdão, está fugindo a palavra aqui, mas uma forma, né, de você tratar a questão da prova, tá? Então, como que você vai tratar a prova, como que você vai guardá-la, tá? Isso eu tenho no meu website lá publicado. Se você procurar, você vai encontrar lá como... Deixa eu colocar aqui na tela, acho que fica melhor. Já vamos ver aqui. E é importante para que você mantenha a sua cadeia de custódia, tá? Deixa eu só encontrar aqui e eu já compartilho com você. Aqui. Prova. Então é a prova pericial, tá? No novo CPC, que está comentado artigo por artigo. Ele foi feito e publicado originalmente num outro website, e eu pedi autorização e eles me autorizaram expressamente a publicar esse artigo que eles fizeram. Então está comentado um por um. Deixa eu compartilhar aqui na tela. Deixa eu pegar aqui.
Janela, já vou chegar lá. Só um segundinho, por gentileza. Vou fazer a troca aqui. Janela, artigo por artigo. Então, aí está. Certo? Se você pegar aqui no website, então você pode vir aqui direto em pesquisar, colocar aqui prova. Tá? Vamos dar um enter aqui. Ele vai chegar aqui nesse artigo. Então, é esse artigo aí que a gente vai, que você pode estudar ele e ver como que funciona. Tá? Aqui também tem a questão da fé pública, né, que eu comentei. Então é capaz de garantir a veracidade das provas digitais? Vai ter uma pergunta, né? Mas vai de encontro daquilo que nós falamos, né? Tem fé pública, foi garantido, né, que você fez a coleta, que você, o tabelião, né, o profissional vai garantir, vai dar fé pública naquilo que ele viu. Mas aquilo que ele viu era verdadeiro? Isso quem vai dizer é o perito. Então tem que tomar muito cuidado na hora que se faz o trabalho da perícia, né, para que você não leve somente a fé pública como sendo a verdade absoluta. Então tem que ter essa consciência, né, da questão da prova. Tá? Então você precisa sim estudar, você precisa compreender. Até aqui é citado também a própria ISO 27037. Tá? Então são vários pontos. Esse artigo ele é baseado aqui no que foi dito pela Verifact, que é um serviço que você pode fazer uma validação, né, online. Então tá lá o Munhoz, aqui foi a pessoa que escreveu, ele é um dos fundadores aí, da Verifact. É interessante você conhecer, então dependendo da situação você pode utilizar os serviços aí, é baratinho, para validar a prova, tá? Para validar aquela determinada coleta. Então, você tem uma cadeia de custódia aí com base nesse serviço, sem precisar ir para um tabelionato lá, né? Ou um cartório. Tá? Mas é interessante você dar uma olhada no novo CPC, tá? Artigo 464 até o artigo 480, que trata sobre a prova pericial. Tá? Então, um dos exemplos aqui, o juiz indeferirá a perícia quando a prova de fato não depender do conhecimento especial do técnico, for desnecessária em vista de outras provas produzidas, e daí tem a prova testemunhal, documental e outras, tá? A verificação for impraticável. Tá? Então isso aqui é importante, tá? Para todo e qualquer perito. Não importa se é um consultor, se é nomeado, tá? É interessantíssimo ler, porque é isso que é utilizado aqui no Brasil. Tá? Então sugiro que você leia. Tá certo? Então o meu site aqui é periciacomputacional.com, é só pesquisar lá que você vai encontrar. Vamos voltar para a aula, para os slides. Nós estamos na aula, vamos para os slides aqui. Então, os outros objetivos aqui, né, identificando os vazamentos de dados dentro de uma organização, é muito comum. Até a questão dos vazamentos de dados é interessantíssimo a gente estudar a própria LGPD, que vai tratar sobre esses assuntos, né, a questão da segurança. Então você precisa compreender algumas leis que tratam, né, especificamente daquilo que é dirigido à computação forense, tá? Daquilo que pode acontecer como um crime dentro do ambiente digital. Tá? Acessando dispositivos, né, acessando possíveis danos ocorridos durante uma violação de dados, apresentar os resultados em um relatório formal, fornecer um guia para testemunho de especialistas em tribunal. Tá? Então, seria dos objetivos basicamente isso, claro que pode ser inúmero, tá? Desde que esteja dentro do ambiente digital, basicamente
faz parte do objetivo. Quais são as categorias que a gente tem? O que acontece? Tá? A gente tem se a gente for levar em consideração o termo computação forense, ele basicamente estaria atrelado a um subnível do que é algo maior, que seria a forense digital. A forense digital, ela tem dentro dela a computação forense, a análise forense de memórias lá, a análise de malware, por exemplo, seria um item, né, que poderia ser tratado pela forense digital. A forense móvel, né, mobile, forense de redes, forense de banco de dados, database forense, né, como alguns chamam. Mas basicamente, assim, a gente, quando fala em ambientes, em dispositivos computacionais, eles já são todos, né? Você não necessariamente hoje em dia vai trabalhar aí, vou falar em computação forense, mas então se eu disser que eu sou um perito em computação forense, eu não vou poder fazer uma análise em dispositivos móveis. Mas dispositivos móveis também são dispositivos computacionais, tá? Se você pegar a certificação CHFI, que é uma das mais famosas do mundo, dentro da área, ela trata de tudo isso, né? Não é uma certificação que diz que é em computação forense, tá? Então, você tem todos os meios ali dentro, tá? Então, sem mais delongas, vamos seguir aqui. Computação forense, tá? Aquilo que é tratado de desktops, laptops, dispositivos de armazenamento digital, como nós já vimos lá no comecinho, então memória RAM, qualquer coisa que tenha um sistema operacional, né? E você vai trabalhar para recuperar arquivos excluídos, avaliar situações, né, que tem algum tipo de ocultação lá, algo que pode estar presente nas outras análises também, que é a esteganografia, né, que você pode pegar um determinado arquivo e ocultar uma informação dentro dele. Então, dentro da forense, da computação forense, a gente tem isso, tá? Então, aquilo que tem armazenamento, né, você vai fazer rastreamento de logs, né, de tudo que foi feito por um determinado criminoso. Pode ser um vírus que foi instalado. Então, cada análise pode acabar te levando para outra análise, né, cada artefato coletado, você pode ter um direcionamento completamente diferente depois, tá? Forense móvel, né, ou mobile forense, então é aquilo que trata os dispositivos móveis, né? Tablets, relógios inteligentes, telefones, smartphones, tá? E por aí vai. Forense em rede, que é aquilo que é analisar, monitorar o fluxo de rede, né? Você pode necessitar fazer um grampo numa rede, então, mas é tudo aquilo que é voltado para a rede, tá? Forense em banco de dados. Então, banco de dados, nos sistemas de gerenciamento de banco de dados, você tem o Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Postgres, SQLite. O SQLite está muito presente aqui na forense móvel também, porque todos os dispositivos, aí, smartphone, por exemplo, eles usam, os aplicativos usam muito o SQLite, né, para trabalhar, para armazenar suas informações localmente e depois submeter à nuvem, né, submeter algum tipo de serviço que está fora do dispositivo. E forense em análise de malware. Então, pega todos os conhecimentos, né, aplicados na computação forense, na forense em dispositivos móveis, na forense em redes, na forense em banco de dados, e aplica junto com a engenharia reversa, né, para fazer uma análise de malware. Porque o malware ele é um artefato que vai ser instalado em um dispositivo de computação que vai fazer algum ato criminoso, né? Um malware, né? Um aplicativo criminoso aí para vazar informações, para possibilitar uma invasão em uma rede, enfim, inúmeros crimes aí que só vai depender da criatividade da pessoa que está querendo cometer o ato, tá certo?
Então, de fundamentos, né, de primeira aula, que a gente precisava compreender, que a gente precisava conhecer, são esses termos, né, são essas variações que são aplicadas aí na computação forense. Então, muito obrigado por ter ficado comigo aí até o final da aula. Espero você na próxima aula, então. Valeu, um grande abraço. Até mais.